Boa tarde. Eu gostaria de sempre, quando eu abro o programa, né, faço aquela avaliação e dizer que tudo com Deus é melhor. Se a gente trabalhar realmente pensando que o amanhã é melhor do que hoje, é o que a gente está fazendo no nosso governo do Estado, é tentar a mudança. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Cafezinho com o Candiru o maior caçador de pilantra da história do Acre, que se chama o vice-governador Major Rocha. Boa tarde. Boa tarde, aqui, estou bastante alegre aqui com receber o senhor mais uma vez e sou grato, né, para ser o vice-governador com humildade, apesar que hoje o senhor paga o preço de ser o caçador de pilantra e para muitas pessoas o senhor é um marginal, que é o que vê. Muita gente fala que tem o senhor como um marginal e não conhece realmente a pessoa do Rocha. Eu, como escorpião que sou, você também é. Os dias são as diferenças. Quem quer conhecer o signo, estude a história, aí você vai conhecer o ser humano. O Rocha tem um lado mais trancado, eu tenho um lado mais aberto, e meu sobrinho, que é do dia 7, é mais folclorista. Então, estamos aqui para falar como o senhor hoje avalia a situação do nosso estado na saúde. Vamos lá, Candiru. Primeiro, assim, lhe parabenizar pelo cafezinho com Candiru. E tá bom, sucesso, bicho. Não, tá bom. E muita gente comentando, a gente vê as pessoas comentando. E é interessante, né? Tem que ter espaço como esse para a gente possa falar. Né? Você falou das pessoas me chamar de marginal, de bandido. Eu ouvi isso do maior bandido desse Brasil, que foi o Lula. O Lula, depois que a gente fez a denúncia essa denúncia que acabou com a prisão do Lula, o Lula disse que eu era um bandido do Acre, né? Você lembra disso, né? Lembro. E no final quem foi preso foi ele. Hoje eu vejo muita gente nesse governo, né? Muitos por conveniência, muitos por algum interesse atendido, né? Que estão pouco se preocupando com o nosso Estado, tentam dizer que eu traí o governo. Não, eu não traí minha consciência. Eu não podia, Candiru, era ver corrupção, e infelizmente esse é o governo mais corrupto que o Estado já teve. Já tivemos governos corruptos, mas esse é o mais corrupto. E onde o próprio governador está sendo investigado, não por mas por várias situações, e uma delas é aquela que envolve o suposto desvio de 828 milhões da saúde. Né? E aí a gente vai entrar nesse ponto. Então, assim, eu estou em paz com minha consciência, sei que para aqueles que apoiam a corrupção ou que se vendem por qualquer coisa, esse não é o meu caso. Eu prefiro estar em paz com minha consciência e saber que eu não compactuei, que eu não comunguei, que eu não fui omisso diante do erro. E aí nós vemos aí, falando da saúde, né? O Acre, muito dinheiro veio para a saúde, para a pandemia, para a saúde do Estado como um todo. E o que nós observamos é hoje a rede pública de saúde em colapso. Né? Você não tem remédio. Agora, ainda há pouco estava o pessoal me mandando uma mensagem no PS que não tem dipirona, veja só, mas pessoas que procuram a rede pública têm que comprar medicamento, quando vão fazer uma cirurgia tem que comprar medicamento, tem que comprar algumas situações, alguns insumos, porque não tem, né? Nós vemos aí falta de leitos de UTI e até mesmo a falta de oxigênio. Isso é triste porque a gente sabe que boa parte dos recursos que seriam para suprir essas demandas, o oxigênio, os leitos de UTI, os medicamentos, foram desviados. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Né? As pessoas que defendem o governo, não sou eu que estou dizendo, que está dizendo a Polícia Federal, é o STJ que está dizendo. Né? E é triste. Então, assim, saúde pública no estado do Acre, crianças estão morrendo, estão pagando com a vida pela irresponsabilidade dos gestores. E a gente não podia ficar calado diante disso. Eu vi a Joelma, hoje eu sou uma pessoa que eu sou bastante carismático, aquele lado dela lá, que aquela dor da Joelma, acho que a Joelma já tem também que começar a procurar um tratamento, porque ela está se desgastando muito, e o pessoal do governo ainda critica a mãe que perdeu o filho. Eu vi lá pessoas, jornalistas não, blogueiros, né? Um blogueiro que tem 2 sites, que os 2 recebem do governo, e segundo informação é 40 mil, outro é 20 mil, mas recebem para atacar os adversários do governador. E elegeram aquela mãe, a Joelma, como um adversário do governador. Na verdade, me solidarizo com a dor dela. É uma mãe que está buscando uma coisa que é básica, que é justiça. O que a Joelma quer, o que aquelas mães querem. E aí me disseram, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito nelas, né, que tentaram oferecer dinheiro para elas, para que elas parassem de cobrar justiça. Não vai comprar uma mãe. Uma mãe de verdade não vende esse sentimento que deve ser. Eu não posso nem imaginar a dor que elas sentem de ter perdido o filho. E ainda recebeu uma proposta escandalosa, quer dizer que dinheiro
vai apagar tudo da mente dela. Porque tem gente que só tem dinheiro na cabeça, Candiru. É. Se fosse só por dinheiro, a gente estava apoiando o atual governo. E não é. Não pode ser. Acho que quem está na política, principalmente quem está na política, tem que deixar um legado, né? Tem que deixar um bom exemplo. Infelizmente, a política está cheia de maus exemplos. Está cheia de pessoas que estão na política para se dar bem, para se locupletar. Né? Mas esse não é o caso de todos. Eu vejo o meu análise hoje, o seu esforço de passar o Acre a limpo, e foi muito esforço, foi muita crítica, e o senhor passou por cima de tudo. Hoje a gente vê o próprio PT, que estava calado porque tinha vários cargos dentro do governo, e o Gladys não entendeu que ele estava criando a naja para morder. Eu vi o Jair Viana agora nos últimos dias dizer que ele foi limpo, o Gladys não presta mais, mas aí depois que o barco começou a afundar e os ratos vazaram, petistas, né, tudinho de dentro do navio. Hoje nós temos uma situação interessante no Estado. As pessoas que apoiam o atual governador, né, apoiam a possível reeleição dele, isso se a polícia não fizer o papel dela, se o STJ não fizer o papel dele, né, elas são quase todas oriundas da Frente Popular, do bloco que era oposição ao Gladys na eleição passada. E boa parte, ou quase todos aqueles que ajudaram o Gladys a ser governador, que ele não chegou governador sozinho, não nasceu governador, nem comprou a vaga. Né? Na verdade, foi uma disputa de mais de 20 anos, que ele veio lá no finalzinho. Né? E essas pessoas que nos ajudaram a ganhar a eleição, quase todos eles estão fora do governo. Veja que o Gladys se elegeu com 5 deputados federais. Dos 5, nós só temos um deputado federal que está do lado dele. Mas está porque... Que é o Alan Rick, né? que vai pegar a rasteira agora no Senado, né? Não sei se ele vai pegar. Mas... Vai porque ali aquela jogada está montada. Mas o fato é que dos 5 só tem ele. Dos 3 senadores, pelo que eu vejo aí, só tem o Márcio Bittar também por conveniência. Está defendendo os interesses dele. Empurrar não é do Estado, a mulher é dele. Como vice. Então, assim, eu particularmente não tenho nada nem contra o Márcio, nem contra o Alan, mas é triste ver que as pessoas fecham os olhos, todos, não estou falando só desses dois, não, de muita gente que apoia o atual governo, que quer arrotar a moralidade, mas apoiam um governo corrupto. Né? Quando a oposição, que é fraca, nós temos uma oposição muito fraca, tentou emplacar uma CPI da educação, aí o Gladys foi e disse, olha, eu vou fazer uma CPI também dos governos do PT. Interessante que o Gladys teve a chance no começo do governo, e eu briguei por isso, para que nós fizéssemos uma auditoria geral nas contas do Estado no governo PT. Né? Para quê? Para que a gente depois não se arrependesse de não ter feito. E parece que o Gladys depois se arrependeu e usou a investigação do governo PT para enterrar a CPI, que iria desvendar muita coisa errada que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, eu estive agora, poucos dias atrás, na Escola Valério Bispo Sabala, lá na BR-364, na 317, aliás, né, entre Brasileia e Assis Brasil. E aquela escola começou a aula agora, no meio do ano, e logo em seguida suspendeu a aula por falta de professor, por falta de transporte público. Mas não é lá só, não. Quase todas as escolas estaduais da zona rural estão paradas. Eu fui lá na linha 7, lá na estrada de Porto Acre, a mesma coisa. Lá no Bujari, escolas estaduais paradas, e em vários outros municípios. Eu estive em Cruzeiro do Sul perguntando, a turma da zona rural, mesma coisa em Cruzeiro do Sul. Então, assim, é uma falta de controle, é uma falta de planejamento, é um despreparo, é um descaso. Vejam que essas crianças que estão sem aula hoje, as crianças da zona rural, estão tendo um prejuízo muito grande, infelizmente, Cadiru. E aí nós temos que acordar. Ministério Público do Estado do Acre tem que fazer alguma coisa. Tem que parar de dormir em berço esplêndido, porque essas crianças estão tendo um prejuízo grave na formação, no futuro delas. Né? E do Estado, né? E do nosso Estado. E, infelizmente, os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, não têm feito nada. Infelizmente é isso. Eu não estou querendo aqui crucificar o Ministério Público. E nem aparecer, é a realidade. Não, eu estou dizendo o seguinte, que esses órgãos têm que acordar. Porque pessoas estão morrendo dentro dos hospitais por falta de medicamento, oxigênio e de leitos de UTI. Né? Corrupção tomou conta do estado inteiro. As escolas da zona rural estão paradas por falta de professores, por falta de transporte. Eu vi outro dia uma matéria naquele programa da TV5 do Austin Aquino, onde as crianças mostravam tapuru na merenda. Né? As crianças estão fazendo isso. E aí, uma dessas festividades aí qualquer, um grupo de alunos abordou o Gladys e disse, olha, na merenda da escola nós cansamos, é só bolacha e suco. Não existe isso. Eu fui aluno de escola pública, e no meu tempo tinha merenda.
E as condições eram muito mais difíceis do que são hoje. Oi, Jorge, eu queria também fazer uma pergunta para você a respeito o que é o PT no coração do Gladys. Porque o Gladys ele tem um coração petista. Porque todos os senadores do PT foram contra a redução do ICMS. Então, todos os governadores do PT são contra. E o Gladys também é. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, as pessoas querendo tapar o sol com a peneira. Eu digo, no início de 2021, o combustível, a gasolina era pouco mais de R$5. Hoje a gasolina está próximo de 8, o diesel passa de 8, não é isso? 8. Mais Nunca ou menos aconteceu na história. Não, aí o cara está dizendo o seguinte, se de reduzir o imposto, o Estado vai perder 100 milhões de arrecadação. Como é que eu arrecadava um valor em cima de R$5, agora eu estou arrecadando de 8, se eu reduzir um pouco o imposto, eu vou perder? Não, eu vou deixar de tirar o couro do contribuinte. E vai voltar para o mesmo, porque vai vender mais. Sim, eu vou deixar de tirar o couro do contribuinte. O contribuinte acreano está cansado. Eu vejo aí 16 estados reduziram o imposto. O Acre teria que reduzir, por quê? Porque o nosso combustível é um dos mais caros do Brasil. Nós temos lugares onde a gasolina chega a R$10. Nós temos aí Santa Rosa, Jordão, Porto Volta, Tamaturgo e outras localidades que o combustível se equipara ao valor dos combustíveis mais caros do Brasil, das localidades. Então, assim, uma tentativa de esconder a verdade, porque se eu cobro 25%, que é o valor da carga tributária no Acre, em cima de R$5, e eu estou cobrando hoje em cima de R$8, que é o valor, e eu reduzi, eu não perdi nada. Né? Eu vou continuar arrecadando a mesma coisa. Hoje o Estado arrecada mais, porque não é mais R$5, é 8. Se for diesel, é mais. Então, eu queria fazer mais uma pergunta a respeito, que o senhor é formado também em Direito e tem conhecimento dessa área. Um dia desse, o governador viajou, o senhor estava de atestado, a excelentíssima assumiu, mas o presidente da Assembleia abriu a sessão naquele dia lá. Eu não entendi aquilo. O que o senhor avalia aquilo ali? Acho que nós estamos diante de uma situação que é delicada, porque eu ainda estou de dispensa médica, eu estou em tratamento de saúde, graças a Deus melhorando a cada dia, acho que nos próximos dias já em condições de voltar à atividade, mas em assumindo o governo, ele só pode, pelo menos é o que diz a Constituição Federal, ser candidato ao cargo de governador. Como o cunhado é governador, ele não pode ser candidato. Né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser averiguado, tem que ser apurado. Eu vi a denúncia. E se de fato isso aconteceu, dele presidir uma sessão enquanto o governador estava fora, aí nós temos que ter uma manifestação do Ministério Público Eleitoral, que é um outro órgão do Ministério Público, para que apure se isso é verdade ou não. Hoje também já está próximo, nós estamos a menos de 90 dias do período eleitoral. A Bertolomeu continua dormindo, que ninguém sabe o que essa Bertolomeu passou. Acho que botaram para a época dos deuses mesmo, lá vai demorar. Ou então estão deixando para mais perto. E se chegar mais perto, a gente tem duas versões de prejudicar. Nós temos o senhor assumindo, se assumir, mas prejudica a campanha da Mara. Sim. Né? Aí como o senhor avalia hoje esse momento? Olha, Cadiru, eu vi muita gente do governo dizendo que eu fazia denúncia que era para tomar o poder. Ninguém toma o poder. Um governador só é cassado, só é afastado se tiver coisa errada. Foi assim com o Witzel, né? Foi assim com outros, mas acontece que a justiça é lenta. Né? Eu lembro que o Lula, para ser condenado, a denúncia quem fez foi eu, ela demorou 2 anos, quase 3 anos para ser condenado. O fato é que as provas, os indícios, melhor dizendo, contra o governador são muito graves. Muito graves. E a gente espera que o STJ, que o Ministério Público Federal, que a própria Polícia Federal, ele cumpra o papel dele. O que eu acho é que nós não podemos, esses esquemas sendo verdadeiros, e eu desconfio que são, né, nós não podemos ter a continuidade de um governo que está, segundo a Polícia Federal, que desviou 828 milhões de reais. E pior que isso, se tu olhar, você que trabalha com construção civil, você vai ver que quase todas as empresas que trabalham no estado do Acre, elas conseguiram contratos através de carona, através de outros subterfúgios. E mais que isso, quase todas são do estado do Amazonas. Parece que é um grande esquema para levar o nosso dinheiro para o Amazonas. E eu vejo a economia do estado em frangalhos. Os comércios sem vender, as pessoas sem dinheiro circulando na praça, sem emprego. Como é que gera emprego? Né? Um empresário gera emprego se ele não consegue vender, se o dinheiro que vem para o Acre vai todo para o Amazonas.
Eu tenho informações de bastidores, mas não vou falar concreto, porque eu não estou agora com documento, mas já está entrando de eu trazer até o rapaz aqui. O cara trabalhou para Costo Largos como gatinho, né, da Costo Largos, e não conseguiu receber. Aí, quer dizer, ela recebeu e ele não conseguiu receber. Então, quer dizer, mais uma vez, o Gladys faz o empresário servir de capacho do Amazonas e não recebe. Não, e o pior é que boa parte das empresas do Amazonas que ganham obras aqui, elas não vêm para cá, não. Elas sublocam, subcontratam a empresa. É o famoso gatinho. Contratam a empresa do Acre. Essa empresa tem que trabalhar porque tem que pagar folha, tem que pagar tudo. E trabalha para não ter lucro, para ter quase nada. O lucro vai para o empresário do Amazonas que tem as relações com o governo. E um dia desse? Só para você ter uma ideia, eu fiz uma denúncia, e essa denúncia rendeu o afastamento do diretor do DERAC. O Luciano, esse que você acha que você viu, foi lá no DERAC, ele tinha uma medida restritiva, e assim, ainda assim o governador levou ele até o DERAC, né? Amigo de infância e tal, essa coisa toda. Mas o fato é que a Infraero, que é uma empresa do governo federal, ela contratou uma empresa para fazer o recapeamento da pista de pouso do aeroporto de Cruzeiro do Sul. E a empresa que ganhou a licitação foi uma empresa de Manaus. Eu não vou lembrar o nome da empresa aqui não. Mas foi uma empresa de Manaus, né? Acontece que a empresa de Manaus, segundo os funcionários do DERAC, a denúncia foi minha, porque foram os funcionários do DERAC que foram reclamar, com fotos, com vídeo, com tudo. É tanto que teve afastamento. E a moça foi prejudicada, que foi depois. Sim, ameaças, tudo. E a restrição justamente por isso, porque uma das pessoas que testemunhou contra esse diretor do DERAC de Cruzeiro do Sul, que é amigo pessoal do Gladson, a empresa de Manaus ganhou a licitação, mas quem fez a obra foi o DERAC. Aí quer dizer, a empresa está ganhando duas vezes, porque ganha quando recebe o dinheiro da licitação e ganha quando não gasta um centavo para fazer a obra, quando bota uma empresa pública do Estado e para estranheza nossa. Mais uma vez, uma empresa de Manaus. E o pior é que o rapaz que estava na execução da obra, ele não era lotado no DERAC. Não, né? Sabe dessa? Não é lotado no DERAC. E mais uma. Eu queria, já que a gente está nesse assunto polêmico, vamos perguntar o que você vê hoje, aquele subsídio das passagens dos municípios isolados, onde não tem tráfego de BR, só é o Rio ou a aeronave, que agora ele também tirou o subsídio e a passagem foi para 50% mais cara. Olha, nós desde a época que éramos deputado estadual, a gente defende a construção de vias, de estradas, para interligar esses municípios. Alguns prefeitos tomaram iniciativa e até sofreram penalizações dos órgãos ambientais. Mas é importante que tenha uma ligação para que essas pessoas tenham uma opção de saída, porque hoje é só o avião ou o barco, né? E o barco demora muito tempo. Então, é quase impossível o Estado não estender a mão para as pessoas que usam o transporte aéreo nesses municípios, até porque, em raras situações, a não ser naquele caso lá que a empresa contratada era a sociedade do sogro do governador, você lembra lá, né? Aerobran. 21 milhões. Né? Mas fora isso, nos casos de TFD, né, que a gente sabe que tem dificuldade também, mesmo tendo muito dinheiro, mas as pessoas que precisam se deslocar para outros municípios, precisam sair dos municípios isolados, elas não têm condições de pagar uma passagem integral. Então, tem dinheiro para fretar o avião do governador, mais de 40 milhões ao longo desses 4 anos de governo, mais de 40 milhões. E não tem dinheiro para o cidadão pobrezinho, que está lá em Jordão, Porto Walter, Santa Rosa, Taumaturgo, para que ele possa usar o avião e ter condição de pagar pelo menos uma parte desse voo. Né? Então, assim, é triste. Tem 40 milhões. O governador tem que viajar de jatinho, né? E não tem dinheiro para a população carente do nosso estado custear uma viagem. Só para você ter ideia, criaram aquele cartão, o tal do cartão do bem. O cartão do bem foi um grande engodo, uma grande mentira. Cadê aquele dinheiro mesmo, hein? Não teve. Gastaram mais dinheiro para fazer propaganda. A mídia? A mídia. O PT, né? Então, assim, gastaram mais dinheiro com a propaganda do que o dinheiro que foi distribuído com esses cartões. Por quê? Porque para ser beneficiário desse cartão, não pode estar incluído no CAD único. E quem não está no CAD único está morto. Porque não tem dinheiro para nada, né? Então, não foi assim... Construiu-se uma plataforma só para fazer propaganda. Mídia. Só mídia. Para gastar os 17 milhões, né? Só mídia. Então, mais uma coisa. Eu queria saber como vai ficar o futuro do vice, o Rocha. Como vai ficar agora, daqui para frente? Meu amigo, eu estou
terminando esse tratamento, eu acredito que daqui mais uns 10 a 15 dias a gente vai vou fazer uma nova avaliação e a ideia é que eu vá até São Paulo, eu preciso fazer um cateterismo, mas eu não sei se eu vou agora ou se eu vou mais à frente. Mas se tiver tudo ok, eu vou segurar um pouquinho mais. Mas a verdade é que, estando tudo ok, nós vamos disputar uma eleição para deputado federal. Eu acredito não, nós vamos sim para deputado federal, numa luta grande, porque nós vamos começar atrasados, mas acredito que as pessoas acompanham essa nossa luta de combate à corrupção, a denúncia contra o Lula, e com esse risco do retorno da esquerda ao poder, é preciso pessoas com coragem para enfrentar, é preciso pessoas com coragem para enfrentar a máquina da esquerda, que não é fácil. E é nessa proposta que a gente vai tentar, lá na frente, colocar o nome, e a população decide, é um processo onde, a eleição é um processo onde o juiz é o povo, e ele vai decidir. É aquilo que a gente vem falando aqui, que a gente criou realmente esse cafezinho com Candiru, foi para dar voz a quem não tem. Não é que o vice-governador não tenha voz, mas ele vem aqui pela humildade, porque se fosse outras pessoas, tem deputado que nem tem coragem de vir aqui. Não, mas eu também não tenho os 17 milhões para gastar, não, é só o governador que tem. Pois é, mas aqui é aquela velha história. Então, Rocha, hoje você avalia que está em cima, afastamento do governador, a Bertolomeu continua dormindo, e a sua, hoje, já quase decisão, é ser candidato a deputado federal, não é isso? E sim, continuar aí essa vendo... luta de combate à corrupção. De combate à corrupção. Há uma tentativa das pessoas, principalmente aquelas próximas ao governo, de generalizar, dizer que todo mundo é igual. Não, nós não somos iguais. Tem pessoas que apoiam a corrupção e tem pessoas que não apoiam. Eu poderia ter ficado com cargos, com espaço, mas nós preferimos abrir mão de tudo isso para manter a coerência. Eu apontei o dedo várias vezes quando o PT era governo, e apontei o dedo e mostrava casos de corrupção, que eram bem menos que o atual governo. E você gerou vários inimigos, até inimigo que era amigo virou inimigo por conta disso. Sim, sim. E aí eu não podia passar a mão ou contemporizar com o governo que eu ajudei a eleger. Acho que mais do que nos governos do PT que eu não ajudei, esse governo nós tínhamos a obrigação de fiscalizar, de acompanhar e de cobrar seriedade, lisura. Infelizmente nós não vimos isso. Então, Rocha, eu queria dizer para você o seguinte, através das suas denúncias, eu já vinha fazendo do começo, me aspirei, continuei fazendo, e foi uma das coisas que me fez desistir de ser candidato. Porque ser honesto hoje na política é ser chamado de perseguidor, você é doido, você é porque não foi agraciado. Simplesmente por causa de algumas coisas que eu vim fazer com você, o Candiru abriu mão. Eu digo, eu vou montar um sistema que eu bato, mostro, e não tenho como o cara dizer que é porque sou candidato, mas tenho o prazer de trazer vocês que são candidatos, e a gente vai continuar fazendo esse apoio com vocês, e por muitos que viram aqui, a gente vai trazer a pequena valente que é a Mara, entendeu? Pequena valente, e hoje eu tenho uma admiração profunda por ela, porque também não responde processo, é uma pessoa que veio para somar, não para tirar, porque também como deputada federal quisesse ter ficado lá, brigado com o irmão, no canto, que nem muitos fazem. Não, esse é o Rocha, eu sou a Mara. Não, mostrou que a realidade, o Acre precisa de pulso firme, porque nós temos aqui hoje o crime, temos todo tipo de maléfica, educação, saúde, tudo falida, mas não é culpa de ninguém, é culpa do governo, não é verdade? Sim. Porque se o governo não investe, não traz indústria, o nosso estado não tem como crescer. O governo trouxe só as empresas menores para levar o nosso dinheiro. Infelizmente foi só isso. E o que proliferou nesses 4 anos foi a corrupção, só isso. Nós não tivemos assim uma grande obra. As duas maiores obras que nós temos no estado, que é o Anel Viário de Brasileia, foi recurso de emenda e está com uma família construindo. Com a família do governador, quem está lá é um... E a duplicação do acesso do aeroporto de Cruzeiro do Sul, que também é uma obra que é família próprio, mas é a família que está fazendo. Então, quer dizer, está tudo em casa, né? O que sobrou de Manaus foi para a família. O governador disse que não precisava do Estado, que não precisava... E empregou toda a família. Veja que nós não colocamos, eu, Amaro, nós não colocamos nenhum parente nosso no governo. É para dar um exemplo. Infelizmente, esse exemplo o governador não deu. Está toda a família dentro do governo. Eu queria que você fizesse os agradecimentos aí para o povo e dizer que vou trazer você aqui mais uma vez, se a excelência quiser vir. Para mim é um prazer estar aqui. Porque bater papo
e ter a certeza que nós somos honestos, é difícil as pessoas acreditar, mas fazemos o nosso papel e estamos aí. Meu amigo, só lhe agradecer de abrir espaço nas suas redes sociais, no Cafezinho com Candiru aqui, para a gente conversar. Dizer que estou sempre à disposição, admiro o seu trabalho, trabalho com coragem. Algumas denúncias que eu fiz, eu tirei das suas denúncias, né? Foi aquele caso da ponte lá de Feijó, né? Que os caras fizeram a ponte e não tinha nem licitação, não tinha nada. Né? Então, assim, dizer que nós precisamos, o Estado precisa de pessoas como você, que combatam a corrupção, que combatam o erro, né? E estou aqui muito feliz de estar podendo participar aqui já com a saúde em processo de recuperação. Quase boa, né? Quase boa. Se Deus quiser, em breve nós vamos chegar aqui. Eu estou 100%, estou em condições aí de a gente enfrentar essa luta. Um grande abraço, meu irmão. E eu estou me preparando para enfrentar também o campo político aí, ajudando você. Olha, estou magrinho, perdi 10 quilos. Rapaz, eu perdi quase 40. Perdi 10 quilos, estou um garoto sexual, aí para andar, caminhar sem nada e dizer, mais uma vez, Rocha, agradecer a sua presença, agradecer a Deus pela pessoa que você é, de chutar o pau da barraca, não ser colúrio o que está acontecendo com o nosso Estado. E, pessoal, vou dizer com vocês, se for para federal, vocês têm um candidato que não abre, porque enfrentou... Pré-candidato, né? Mas um pré-candidato, candidato, que enfrentou o Lula, rapaz, que enfrentou o Lula, botou moral no Lula. E o Lula disse que se eu ganhasse de novo, o Rocha ia acertar as contas com ele. Só que, felizmente, Lula, você não tem jeito não. Prender de novo. Porque aqui no Acre não vai prender porque é velho. Ele agora não vai ser preso. Mas eu queria dizer que o povo do Acre nunca deu a eleição para o Lula e dessa vez que vai dar. Vai não. Não vai dar. Então, eu estou aqui satisfeito de receber você e vamos conversar várias vezes. Deus quiser, meu irmão. Ainda. E estamos aí, agradecer a Deus e fique com Deus todo mundo.